Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O investidor de hoje é um veterano da indústria de Venture Capital. No fim do ano passado, ele uniu a sua gestora, a A5, com a Incide e criou a Capital, escreve-se KPTL. A Capital nasce com 46 startups e R$ 1 bilhão de ativos sob gestão. Eu converso hoje nos estúdios da B3 com Renato Ramalho. Ele é CEO da Capital. Renato, muito obrigado por aceitar o convite. Ralf. Obrigado. Obrigado participar aqui do Café com o Investidor. Obrigado pelo convite e pela estrutura da B3 aqui. Vamos começar pelo começo. Me conta qual a ideia por trás da união da A5 com a Incide. Por que você fez essa fusão? Assim, a gente, como você comentou, está nesse mercado desde o início dos anos 2000, né? E era um Brasil completamente diferente, desde a infraestrutura de tecnologia que poderia permitir a você ter um nível maior de empreendedorismo, a capacidade de você atrair jovens das grandes universidades para não escolher uma grande corporação, a empreender. Mas de maneira resumida, você tinha uma taxa de juros que secava qualquer outro investimento alternativo, além da renda fixa, né? A gente começou nos anos 2000 com a famosa taxa de Selic, que é o que baliza a renda fixa na casa dos 25%. Então eu chegar para qualquer investidor e falar, olha, eu tenho aqui um ativo de risco de base tecnológica com alvo de retorno de 25%, ele falava, Renato, não faz muito sentido, eu estou aqui com um título soberano pagando a mesma coisa. E sem nenhum risco. E sem nenhum risco, né? Ou o risco do governo federal. Né? Então era um cenário muito mais árido, né? Tanto de ponto de vista financeiro, de ativos disponíveis, líquidos para se investir nesse mercado. É um mercado de longo prazo, é um mercado que tem risco, é um mercado que ele é construído em cima de infraestruturas de tecnologia. E, de novo, em 2003, quando a gente lança a A5, amadurece a casa A5 como uma casa de Venture Capital, a primeira transação que marcou foi a venda de um provedor de conexão da IOAP para Brasil Telecom, que chamava-se IBEST. Nossa. Né? Então, essa era a infraestrutura do momento. Era um provedor, se eu não me engano, de internet gratuita. Isso. Né? Então, você tinha... Naquela época, de vários provedores. Você tinha BOL, Terra, UOL. Isso. Né? E a Brasil Telecom não tinha e ela acabou fazendo a aquisição do IBEST. Então, essa era a infraestrutura de tecnologia. Então, não tínhamos lá muita tecnologia ou infraestrutura disponível e nem muito dinheiro. Né? O que aconteceu nesses últimos mais de 15 anos, com uma passagem muito importante, que é 2007 a 2009, que é a chegada do smartphone. Sim, né? Claro. Eu acho que tínhamos um universo no mundo de tecnologia antes do smartphone e depois do smartphone. Né? Mas passando de uma forma mais isenta sobre esse marco, hoje você tem um Brasil com uma taxa de juros próxima a 4,5%. As pessoas que estavam acostumadas, e com razão, a uma renda fixa com uma inflação baixa, tinham sua rentabilidade líquida muito interessante. E o que está deixando de acontecer? Né? Então as pessoas, o dinheiro que não é burro, ele procura retorno. E retorno era uma equação distorcida no Brasil, ele está atrelado a mais risco. Então esse dinheiro, obviamente, ele vem saindo da renda fixa na pizza da liquidez. Né? Então é o que a gente está vendo com bolsa, é o que a gente está vendo com os fundos de crédito, é o que a gente está vendo com crédito imobiliário, é o que a gente está percebendo sim nas transações em private equity e, por que não, no mercado de venture capital. Mas você podia fazer sozinho com a A5, por que você se uniu então com a Incide? Vou te chegar lá. Né? Então eu só usei esse contexto para te reforçar que nessa mudança radical que a gente tem do dinheiro, né, da sinalização que o dinheiro está dando, e de novo, o dinheiro não sendo burro, ele procura estruturas mais profissionais. Né? E nesta cadeia de agentes desse mercado, de investidores que fazem gestão de investimentos, o private equity já era, por exemplo, uma vertical mais próxima da gente, como a economia real, né? Já profissionalizada, já fazendo uma gestão de bilhões, que já vem desde a década de 80, 90, acompanhando fortemente privatização de vários setores brasileiros, etc. E agora chegou a vez do Venture Capital. Né?
Então, se eu olho há 10 anos atrás, a gente era caseiro, era uma coisa, do ponto de vista de gestor, quase infantil, né? E o dinheiro não permite isso, né? O dinheiro quer hoje transparência, quer um back-office mais musculoso em termos de compliance, de percepção de risco, quer uma análise muito mais fundamental sobre as empresas e sobre os fundos que você vai levantar. E a fotografia que a gente enxergou em 2017 foi um mercado, sim, com a ambição de ser grande, mas construída ainda em bases não muito sólidas, né? Principalmente do ponto de vista de capital humano. Claro. Então, o que a gente começou a desenhar foi tentar entender hoje, mais de 50 gestores no Brasil. Minha opinião é muita gente, né? O mercado ainda acho que não tem volume financeiro nem oportunidade de investimento para tantas casas. Foi que o dinheiro ia comandar o movimento de consolidação, né? Por quaisquer motivos, seja por uma competência específica em alguma vertical, geográfica, né? Brasil ou América Latina, mas esse dinheiro ia buscar uma consolidação qualquer. Aconteceu isso parecido também com os private equities, né? A gente tem aí grandes casos, o Pátria acho que é um bom exemplo, né, do que aconteceu em private equity. Então foi um pouco dessa dinâmica que a gente quis antecipar. Vocês ficaram mais fortes, então. A gente ficou, hoje somos um maiores. Time, somos maiores, somos mais fortes, porque reunimos um capital de humano de excelência, com quase a Incide com 12 anos de experiência, a gente com 15 anos de experiência. Os dois nasceram vindo do empreendedorismo, né? Não nascemos gestores, aprendemos a ser gestores depois de uma longa história de empreendedorismo. Acho que isso traz uma série de ferramentas no nosso dia a dia, na relação com as nossas investidas, etc. Mas a fusão me aproxima desse lugar de desejo de ter uma casa maior, mais profissional, mais preparada para receber cada vez mais um volume maior de investimentos e um volume maior de empresas investidas. Essa, no fundo, é o grande objetivo. Eu falei no começo, na apresentação, que você tem 1 bilhão de ativos sob gestão. Exatamente. A gente, com essa fusão, a gente passa a ser a maior gestora de ativos domiciliados no Brasil. A gente tem, para este ano, mais 3 iniciativas em 3 fundos. A ideia da Capital é cobrir todo o espectro do seed money, né, ou do cheque, tentando monetizar esse cheque, mas o cheque é acima de R$1 milhão, indo até 80 milhões de reais. Né? Então você tem ali um primeiro estágio de capital semente, um meio que é um early stage, e depois você tem um late stage, né? Usando a terminologia mais clássica do venture. Você vai fazer o Série A, Série B até a Série C eventualmente? Eu vou fazer do cheque de 1 a 80, né? Sem dar muitas terminologias. Brasil para Estados Unidos isso muda pelo tamanho de cheque, mas eu quero pegar o principal espectro de venture capital no Brasil. Você falou que vem novos fundos que vocês estão captando. Pode comentar mais sobre esses fundos? São três verticais. Na verdade, são 2 verticais muito óbvias que a gente vai sair já. Uma é Health Tech, né, que a gente vem com bastante novidade aí em breve. A gente já tem um histórico, principalmente vindo do próprio portfólio da Incide em saúde. MagnaMed, RPH, que é um caso de medicina nuclear super bacana, é a única empresa privada do Brasil a fazer fornecimento de isótopos para a medicina nuclear. Então a gente já vem com uma experiência em Health Tech, né, importante. A gente acha que é uma vertical grande o suficiente para a gente ter um fundo dedicado, um time dedicado a essa vertical na economia brasileira. Um outro foco é o fundo late stage. Ele ainda vai estar agnóstico em termos de setores, mas ele vai tentar achar grandes oportunidades de empresas já maduras, com uma percepção de risco mais baixa. Então, são empresas que já faturam, sim, já têm um histórico que nos dá conforto do ponto de vista de risco, em setores que a gente enxerga uma sinergia muito grande com a história do Brasil. Né? O agro é um clássico, a gente tem uma primeira transação muito importante que a gente deve anunciar em fevereiro, em agronegócio. No meu pipeline, na vertical, são 3 ativos para esse fundo late stage. Tem 2 ativos em mídia e a gente continua olhando outras verticais. Mas a tese aqui, essa segunda tese, é tamanho do cheque. Você falou 3 fundos, qual seria o terceiro? O terceiro os outros fundos que eu já tenho na Capital estão entrando em vintages, né, que ele nasce, investe e vai desmontando. Então eu preciso de um fundo early stage
um cheque de 1 a 10 milhões de reais para eu preencher essa demanda que eu tenho. No total, quanto que você imagina que vai estar captando? Eu quero terminar esse ano com 1,9 bi. Esse é o planejamento de 2020 da Capital. Então, mas o fundo Later Stage vai ser... É um fundo de 600 milhões de reais. 600 milhões. O Health Tech... É um fundo que deve girar entre 200 e 250 milhões de reais. E o que você está chamando de vintage... Mais 100, 150 milhões de reais para um early stage tradicional. Então, são aí que dá os 900 milhões de reais que você... Eles estão sendo captados, já foram captados? Em que estágio está esses fundos? Os dois primeiros estão em estágio bem maduros. O fundo Late Stage, como eu te falei, deve fazer já um primeiro, ele está em fase ainda de captação, mas ele já deve fazer um primeiro investimento que eu fecho agora, se tudo der certo, em fevereiro, março. É um ativo muito importante até para a economia brasileira, em agronegócio. Vai ser um ativo muito interessante. Então esse fundo está já investindo em captação. O segundo fundo de Health, a gente espera que não demore mais do que 60 dias. Né? Então já é um processo sim, amadurecimento da construção de todo o fundo, time, pipeline de investimento. Ele vai ter um olhar Brasil e fora do Brasil. Vai investir fora então? Vamos investir fora do Brasil, em ativos que tenham uma sinergia. Mas saúde, isso é mais fácil você perceber, né? Que são coisas, por definição, quase que mais globalizadas. Sim. Né? Depende da vertical que você está dentro de saúde. O early stage ainda não. O early stage a gente deve começar a colocar ele em pé, de fato, mais na metade do ano. Tá certo. Renato, obrigado. Obrigado você. No próximo bloco eu converso com o Renato sobre a tese de investimento dele.